Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Felipe Guimarães, eu sou diretor comercial aqui na Texi Soluções e Energia e eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre um tema muito específico e eu espero poder contribuir com o teu dia a dia, com o teu conhecimento, com a tua operação e com uma melhor tomada de decisão no teu dia a dia, tá bom? Bem, me convidaram aqui hoje para falar com vocês sobre o seguinte tema: por que ter no break instalado não garante uma proteção efetiva para a tua operação? Seja lá a operação que você tem. Você pode ter um supermercado, uma clínica, você pode ter um escritório, um data center, um pequeno data center, um grande hospital, não importa o tamanho do teu negócio. Ter um no-break não necessariamente garante que você está protegido. E Felipe, protegido do quê? Bem, vamos lá. Primeira proteção que você pode imaginar é a proteção contra a própria falta de energia. Quando falta energia, você já fica teoricamente protegido com o no-break. Mas não apenas. O no-break ele vai te levar proteção para vários outros tipos de distúrbios elétricos. A gente não vai entrar em detalhe em cada um dos distúrbios agora, mas o objetivo do no-break é te proteger não apenas de falta de energia, embora esse seja o principal objetivo, mas ele também te protege de N outros distúrbios. Legal? Mas vamos focar no que interessa. Felipe, se eu compro um no-break pensando em proteção, e você me fala que o no-break não é a garantia para isso. Caramba, por que você está falando isso? O que é uma garantia? Eu preciso abordar com você alguns pontos importantes para que, após você comprar um no-break, você se certifique, você garanta, não somente no momento da compra, mas ao longo da vida útil do teu no-break, que aquele no-break ele te protege quando você compra, mas também te protege ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que eu preciso levar você a refletir é sobre o seguinte: você comprou um no-break agora. A pergunta que não quer calar, ou melhor, você ou comprou um no-break agora, ou está pronto para comprar um no-break. Você está desejando comprar um no-break, precisando comprar um no-break agora. Caramba, Felipe, o dimensionamento do meu no-break está correto? Então essa é a primeira reflexão que você precisa fazer. Um dimensionamento errado pode te entregar um no-break que não é adequado para a carga que você precisa. E um exemplo simples rápido de entender. Você comprou um no-break de 1.200 VA, um no-break de pequeno porte. E aí você tem uma necessidade de um no-break maior. O que você faz na tua vida? Percebe? De repente a tua carga, os teus servidores, os teus computadores, o teu sistema, ele consome 2 kVA, 3 kVA. O que você faz na tua vida depois que você já comprou? Ou seja, você comprou um equipamento, investiu em algo e você não está protegido. Porque numa falha de energia ou até num distúrbio elétrico de uma forma mais ampla, o no-break não vai aguentar segurar a tua carga, porque ele só aguenta 1.200 VA. Eu não vou nem entrar na questão do fator de potência aqui, tá, gente? Que é outra conversa, para um outro momento, em outro vídeo. Inclusive, a gente já deve ter vídeos aqui, né, disponíveis no nosso canal, nos nossos conteúdos, e você vai poder ouvir falar um pouquinho mais de fator de potência. Mas o ponto aqui é, dimensionamento errado faz com que você não tenha um no-break que te protege de fato. Olha que reflexão interessante e importante que você precisa fazer. Vamos para o segundo ponto. Você comprou um no-break, instalou, ele está funcionando, muito legal, muito bacana. Por quanto tempo? O no-break ele precisa essencialmente de um componente que não é um componente eh, eterno, né? Que são as baterias. Enquanto o tempo vai passando, você vai usando as suas baterias, você tem ciclos de carga, ciclo de descarga, falta muito, falta pouca energia, ao longo do tempo, a bateria ela vai sendo degradada. Normalmente, essa degradação, ela leva um tempo. Em equipamentos de no-break, essa degradação pode levar 2, 3, 4, até 5 anos. É comum você ter um tempo aí de degradação natural. Mas você tem situações ou locais, localizações, aonde o tonobreak ele sofre mais com a ausência de energia ou impactos na rede elétrica.
E isso vai fazendo com a degradação das baterias seja acelerada. Então, algo que você precisa acompanhar é como anda a degradação das suas baterias. Porque se as suas baterias já estão degradadas, você não tem um no-break que te protege. E isso é uma segunda reflexão que você precisa fazer. Legal? Bem, vamos para a terceira ou o terceiro ponto que você precisa refletir para se certificar, para você ter certeza que o no-break está te protegendo. E o terceiro ponto você pode ver logo no começo, na instalação, que é o seguinte: a sua instalação elétrica, ela está adequada? Porque você, digamos que você vai colocar um no-break e você não tem um terra disponível. Ou você vai colocar, e aí vamos lá, né? Em no-breaks de pequeno porte, quantas vezes você já não viu alguém lá e quebrar aquele terceiro pino, que é o pino do terra? Ah, mas isso não serve para nada. Caramba, você pode ter equipamento que era para te proteger, mas você está numa instalação elétrica inadequada. Ou você danificou o equipamento. Enfim, falei do aterramento, né, do pino terra ali, do terceira, mas existem instalações que, de fato, o quadro não tem proteção. Existem instalações que a bitola do quadro, do cabo, ela não está adequada. Então, a instalação inadequada faz com que você possa ter um equipamento, um no-break top de linha, de melhor qualidade, mas que ele não te proteja. Olha que coisa. Puxa vida. Bem, vamos para o quarto ponto aqui. Ou terceiro, já nem sei, me perdi, ó. Falamos de dimensionamento, falamos de bateria degradada e falamos de instalação inadequada. Então falamos 3 pontos já. Vamos falar então do quarto ponto. E esse ponto é algo que a gente, como especialista, como empresa que passa, né, dias, semanas, meses vivendo mergulhado no break, em cliente, a gente vê muito acontecer. Falta de manutenção. O quanto você de fato cuida do teu equipamento ao longo do tempo. O no-break, ele não é um equipamento que você compra, instala e deixa ele ali para sempre. Você precisa manter uma manutenção regular. A depender da tua localização, a depender do quão impacto a tua rede elétrica local interfere no no-break, no uso do no-break, você pode ter manutenções mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais e até anuais. Quem é que vai te dizer isso? Um especialista. Uma empresa como a Texis, ou enfim, especialista recomendada pelo fabricante, vai poder avaliar o teu equipamento e dizer, cara, com base no teu cenário, você precisa ter uma manutenção de X tempo. Mas você não pode ignorar a manutenção, porque a falta de manutenção ela vai levar você a ter um equipamento que pode ser da melhor marca, da melhor qualidade, mas que ele degrade muito rápido e a falta de manutenção faça com que você não seja mais protegido. É uma reflexão importante que você precisa fazer. Beleza? Bem, vamos para mais uma definição. A gente falou, ó, dimensionamento, bateria, instalação inadequada e falta de manutenção. Vamos para a quinta, ó. Quinta questão que você precisa refletir sobre o quanto no break que está instalado na tua empresa, ele está ou não está te protegendo. Bem, e o quinto ponto que eu quero trazer para você é o seguinte: carga crítica mal definida. Às vezes o no break ele existe, ele está lá instalado, mas ele está instalado no lugar errado, na carga errada. E isso é crítico demais. Isso é algo que você, caramba, comprei e estou usando de forma inadequada porque defini mal. Então, isso é uma avaliação que você precisa fazer. Você precisa sentar com um engenheiro, com um especialista, com um técnico e sentar, vamos lá, de toda a minha rede elétrica. O que que é importante proteger com o no-break? O que que não é importante? Você quer ver um exemplo simples, mas que acontece todos os dias? Você compra um no-break para proteger os teus servidores e você liga uma impressora naquele no-break. Os teus servidores não ficam protegidos e a impressora não fica protegida porque ela, muitas das vezes, sobrecarrega o no-break. Isso é só uma avaliação simples, tá? A gente pode entrar no detalhe de cada cenário, de cada situação, mas um fato é,
carga crítica mal definida faz com que você, mesmo tendo o no-break instalado, não esteja protegido. Olha que coisa, né? Bem, vamos para o sexto ponto e a gente já já vai terminar, tá? Isso é algo legal, é algo que eu gosto demais. Bem, ausência de monitoramento. Você já parou para pensar que se você tem uma carga crítica, se você tem um item importante, se você tem algo que você precisa proteger, e aí você não monitora isso, você abandona isso, você faz isso com a tua conta bancária? Você faz isso com teus filhos? Você faz isso com coisas importantes na sua vida? Não faz. Então não faz sentido você ter um equipamento de no-break, que é um equipamento para proteção das suas cargas, principalmente cargas críticas, e você abandona o equipamento, não faz sentido nenhum isso. Então a ausência de monitoramento faz com que, eventualmente, você ache que está protegido, porque você botou o no-break lá, e aí aquele no-break entrou em crise, entrou em processo de degradação intensa, ele parou de funcionar, entrou em bypass, tantas coisas podem ter acontecido e você simplesmente não sabe. Por quê? Porque você não tem um monitoramento ativo. Então, monitoramento é algo que você precisa refletir e você precisa ter na tua empresa, no teu no-break. Legal? Bem, vou para mais um ponto aqui, se eu não me engano, deve ser o sétimo. É o penúltimo ponto, que é o ponto do seguinte: você comprou um no-break, fez um bom investimento. Existem no-breaks que você fazem bons investimentos, né? Principalmente de potência maior. Então você investe mais, você gastou um dinheiro naquele no-break e você acha que você pode colocar tudo no teu no-break. Olha que coisa. Você a princípio comprou para colocar num rack, em um servidor, em um grupo de computadores. Mas aí surgiu mais um servidor, você coloca mais um. Surgiu mais um equipamento, você coloca ele lá também. E você vai colocando, e você vai colocando. E quando chega uma hora, você sobrecarrega o sistema, sobrecarrega o no-break, e o no-break não te protege mais, porque ele não aguenta aquela carga. Então, o que eu diria para você é o seguinte, ó, expansão da tua operação, sem uma revisão de sistema, ou seja, sem você entender se aquele sistema, se aquele no-break, se aquele quadro realmente suporta o que você quer expandir, isso faz com que mesmo você tendo um no-break, você não esteja protegido. E você precisa pensar sobre isso. Legal? Bem, para a gente encerrar esse vídeo, eu quero terminar com um ponto que é interessante. E é um ponto que muitas das vezes não é técnico. Ou seja, você não pensa nele, mas ele acontece. Que é o seguinte: a falsa sensação de segurança. O equipamento está lá, o no-break está ali, mas não significa que ele está funcionando de forma adequada. Não significa que ele está te entregando a performance real, que ele está entregando o que precisa ser entregue. Ou seja, proteção. Você tem uma máquina, a máquina está ali. Mas e aí? Ela está dimensionada corretamente? As baterias estão degradadas? A instalação está adequada? Ele está sofrendo manutenção? Você tem a carga crítica bem definida? Você está monitorando? Você, de tempos em tempos, conforme você vai expandindo, você vai revisando o teu sistema? Se você não está fazendo isso, caramba. E ainda assim você tem uma sensação de segurança. Não, eu tenho no break, está tudo bem. Essa sensação de segurança, ela é falsa, ela pode estar te enganando. E no dia que você precisar do no break, você se sente protegido, você se sente maioral e o sistema cai e te deixa na mão. Bem, você precisa pensar nisso. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu recomendo que, se algum desses pontos tocou aí na tua consciência, te deixou pensativo, eu recomendo que você procure uma empresa especializada como a nossa, a TechSys, que pode te ajudar a esclarecer cada um desses pontos e te dar uma verdadeira sensação de segurança, porque você está seguro. E não apenas. Caso um problema aconteça, ainda assim você pode ter uma equipe de especialistas que podem te ajudar.
Legal? Espero ter contribuído com o teu dia, com a tua operação, com um pouco mais de conhecimento. Fica ligado aqui no nosso blog do especialista ou no nosso canal do YouTube, que a gente está sempre compartilhando algo que vai contribuir com a tua vida, com o teu, né, tua vida profissional, com o teu dia a dia, enfim. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.